Bem-vindos ao podcast Investidor Milionário. É um prazer estar com vocês novamente. Me chamo Guilherme, estamos aqui com Brenner, Aleph, César. Nossa presença ilustre do dia de hoje. Ilustre. Se você tá dizendo, deve ser então. diretamente do calor escaldante cerrado, formato de boteco, claro, a gente tomando aqui uma confiança, né? Na confiança. Entendeu? O que você tá tomando aí? Eu não faço ideia, é um drink que o Raul me deu. Tá calor, Deve tá ser calor. esse aí. Por que é que eu chamei vocês aqui hoje? Eu acredito que seja para entender como que o César alcançou seu primeiro milhão. Boa. Eu quero saber disso. Então tá bom. Você também quer saber disso? Eu sei. Essa história, pelo menos, eu tô consciente dela, eu acho. Eu acho que foi... Alguns recortes, né, da história ali e tal. O editor da vida às O vezes editor mexe da um vida pouco. às vezes trabalha bem, né? Trabalha. Então se apresente, César. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei quando você tá ouvindo, mas meu nome é César Manara. Eu trabalho com gestão de comunidade, inicialmente. Trabalho já há quase 12 anos, na verdade há mais de 12 anos com gestão de comunidade. Comecei minha carreira na indústria de jogos, trabalhei numa empresa nacional de jogos, depois comecei a trabalhar para o exterior. E hoje eu trabalho para Stack Overflow, como gerencio a equipe de Trust and Safety. É o nome, é uma equipe específica dentro do departamento de comunidade. Maravilha. Começou com LOLzinho? Não. Nunca trabalhei para Riot. Por um tempo, eles não quiseram me contratar, né? Porque depois, quando eles quiseram me contratar, eu não morava em São Paulo ainda. Eu tava fazendo graduação, aí eu não quis mudar para São Paulo. Mas tive uma oferta da Riot para trabalhar com LoLzinho. Mas eu jogava Dota. Quando eu era adolescente, eu jogava concorrente. Eu nunca quis saber de LoL, não. Era Dota raiz. Você falou que você não foi lá porque você não morava em São Paulo, você estava fazendo graduação. Você é de onde? Eu nasci em Maringá, no Paraná. Mas eu morei em vários lugares. A minha graduação foi em Florianópolis, que foi onde eu morava na época. Foi onde eu comecei a trabalhar também na Hoplon. Grande Hoplon, empresa do setor nacional aí de indústria de jogos nacional. Fica em Florianópolis, é onde eu comecei minha carreira, foi lá. Show de bola. E quantos anos você tem? 29. 29. Começou a trabalhar com o quê? 17. 17. Então, vamos retroceder aí. Onde? Como? Onde? Como? Quem são? Onde vivem? O que comem? Comia miojo. Deixa eu ver o que mais. Clássico. Não, meu primeiro emprego da vida mesmo foi com telemarketing. Eu vendia cartão de crédito no telefone, ouvi muito xingamento. Se algum dia você me xingou, me desculpa. Isso com que idade? 17? 17 anos. 17 anos eu vendia cartão de crédito, depois eu fui trabalhar no suporte da Hoplon. E ainda com 17, fiquei um mesinho só no telemarketing. Aí de suporte eu já comecei a trabalhar com gestão de comunidade. Fiquei um pouquinho menos de um ano no suporte, comecei a trabalhar com gestão de comunidade. Foi onde começou a minha carreira mesmo. Cara, o que é gestão de comunidade? O que é gestão de comunidade? Como você caiu nesse lugar também, porque é um espaço muito específico. Pra né? quem não sabe, como eu, Pra quem Como nós, como você que tá assistindo. Bom, a gente vai tentar, mas essa é a pergunta da minha vida. Eu tento explicar isso desde que eu comecei a trabalhar e ninguém nunca entendeu. Mentira. Meus pais acham que que eu ainda não trabalhando mais na indústria de jogo, que eu trabalho vendendo jogo em stand de feira, assim, o CDzinho. É isso que eles acham que eu faço. Diga não à pirataria. é tipo o DVD do Velozes e Furiosos. É a última coisa que é Velozes e Furiosos. Pior que um dos jogos que eu trabalhei era Heavy Metal Machines. Era um jogo de carro Velozes e Furiosos, que era um MOBA de carro. Mas enfim, vamos voltar ali. Cara, eu comecei... Eu acho que minha história começa como adolescente mesmo. Como adolescente, como criança, eu chegava da escola e ia pro computador. Joguei muito Dota, contei pro Raul ali. Acho que o primeiro dinheiro que eu ganhei na vida foi quando eu convenci, com 14 anos, a minha mãe a me dar o cartão de crédito dela internacional pra comprar Premium Member do Garena, da China, de uma empresa que ela nunca tinha ouvido falar, da China. Eu não sei como, eu não sei se foi responsabilidade dela, se eu fui muito bom de conversa, mas ela me liberou o cartão de crédito dela, internacional. E foi aí que surgiu a paixão dele por vender cartão de crédito.
E aí eu comprava em dólar e revendia aqui no Brasil. A nossa margem de lucro era coisa pouca, assim, 10 vezes. Tranquilo. Era Irrisório. Segunda-feira. normal. Tinha 3 pessoas que vendiam isso no Brasil. Sem saber, assim, eu tive uma grande ideia. Eu não sabia o que era. Hoje eu confesso que talvez tenha sido um pouco errado. Mas eu tive uma grande ideia que eu reuni nós 3 e falei, olha, se a gente ficar competindo de preço, não vai ficar legal, né? Porque aí a gente vai ter que vender mais barato, tem muita gordura pra queimar, e não é legal. Vamos todo mundo vender no mesmo preço. E aí a gente compete. Todo mundo ganha. Entre a gente. Ganha, compra de quem quiser, mas não por preço. Depois, mais tarde, eu descobri que isso chama cartel. Mas, na época, eu não sabia. As pessoas têm nomes estranhos pra coisas práticas. Era só assim, não vamos pra quê, né? Ficar baixando o preço do negócio. Tá errado isso aí. Aí, enfim, aí eu comecei a ganhar dinheiro com isso. Não foi muito, não foi muito, não. Foi pouco. E aí, mas assim, desde criança, jogando muito, internet, fórum online, comecei a frequentar muito fórum, muito... E foi aí que surgiu minha vontade de trabalhar com gestão de comunidade. Porque eu vivia em fórum, vivia em comunidade, depois comecei a jogar World of Warcraft, da Blizzard. Quando abriu o servidor no Brasil, eu fui um dos primeiros, não fui o primeiro, mas eu fui um dos primeiros MVPs, que é o programa de super usuário deles lá. Então tinha contato direto com os community managers do WoW pro Brasil. E um dia eu falei, cara, eu gosto muito disso. E eu falei pro community manager que era meu contato, eu falei, eu acho que eu quero fazer teu trabalho. Adolescente, a gente tinha, sei lá, na época 16 anos. Eu falei, eu acho que o que eu quero fazer é o teu trabalho. E eu nunca vou esquecer que a primeira coisa que ele perguntou pra mim foi, você tem certeza? Hoje você entende por que ele te perguntou isso? Entendo. Eu faria a mesma pergunta se alguém me falasse, mas assim, na época eu tinha 16 anos, eu não tinha certeza de nada, gente. Eu falei, quero. E foi o que eu fui fazer. Então, aí eu comecei, o meu primeiro emprego, né, que eu falei, foi telemarketing, cartão de crédito, mas mudei rápido, fui pra gestão de comunidade e comecei. Meio sem saber o que eu tava fazendo, comecei trabalhando pra Hoplon, que é uma empresa aqui do Brasil, cuidando da comunidade brasileira, e na época do Taekwondo, primeiro MMO brasileiro. Depois o Taekwondo fechou, a gente tinha o APB, cuidei do APB, que aí já não era um jogo brasileiro, era um jogo publicado aqui no Brasil pela Hoplon, então era um jogo de fora que a gente trouxe pro Brasil. E depois, acho que a grande experiência mesmo que eu tive foi com o Heavy Metal Machines, que aí eu liderava a comunidade global do jogo. Era eu, na Hoplon, sozinho, e comunidade do mundo inteiro, assim. A gente tinha jogador da Rússia, tinha jogador da Polônia, tinha jogador nos Estados Unidos. Cara, e, assim, você me falando, eu liderava comunidade, eu geria comunidade. Como é que é o operacional disso? Eu imagino um fórum, né? E aí você tá ali com um fórum sendo um administrador. Eu consigo ver a administração de um fórum. Uhum. Mas eu acho que é pelo menos 100 vezes mais complexo. Isso é o que eu também via quando eu não sabia o que eu achava que eu queria trabalhar nisso. Eu falava, caralho, eu vou ganhar dinheiro pra ficar no fórum o dia inteiro, da hora. Já fico o dia inteiro sem receber nada, né? Por que eu não vou ficar recebendo? Aqui, ó, exato. Falei, caralho, da hora. Daí comentar, e vocês estão aí comentando de graça e eu que recebendo pra comentar. Exato. Falei, mano, empresa dos sonhos. Não, mas, assim, o que eu fazia? Fórum era grande parte, contato com os jogadores, mas aí tinha muito mais que isso. Tinha, desde passar feedback para os desenvolvedores, eu tinha reunião com o time de produto toda semana, a gente conversava sobre o jogo, conversava sobre o que a comunidade estava dizendo, sobre o que produto encarava do jogo, e depois eu ia conversar com os jogadores sobre isso. Várias iniciativas, assim, de fazer live. Primeira vez que eu fiz live na minha vida foi pra esse trabalho, mas foi uma iniciativa minha. Eu falei, pô, ia ser da hora se eu fizesse uma live jogando Heavy Metal Machines e conversando com os jogadores. Pô, você tá falando então que é um papel de engajar quem gosta do jogo pra continuar naquela recorrência ali. Exatamente. Pô, então é uma função doideira. De manter o jogador dentro daquele ambiente. Manter o jogador dentro daquele ambiente feliz, com o sentimento de que ele tá sendo ouvido, mas mais do que isso. Quando a gente fala de comunidade, eu acho que a coisa muito importante é você ter um sentimento de pertencimento, é você criar amizades, é você criar relacionamentos. Pô, quando eu vejo a comunidade do WoW, que é uma comunidade que eu conheço bem até, tem gente que fala, conheci minha esposa, conheci meu marido, tenho filhos com a pessoa que eu conheci na comunidade do WoW. Quando você cria isso, essa pessoa não vai mais embora.
Por isso que o Tinder tá aí pipocando. No caso aí, o Tinder não funciona, porque a pessoa faz isso e daí vai embora do Tinder, né? Quando eu penso em comunidade, Só eu penso encontra a em- exposição. Né? Exato. como não sou da área dos jogos, da tecnologia, quando eu penso em comunidade, eu penso muito em Reddit, Uhum. né? Ou fóruns mais antigos, mais de assuntos muito específicos, como Sim. investimento, tipo Basta. Sim, basta é uma comunidade. Mas, cara, isso aí é muito louco, porque a amplitude, né? Você se comunica com os desenvolvedores, jogadores e, sei lá, quem vai fazer anúncio também, talvez. Anúncio não tanto, a parte do anúncio, hoje eu tenho um pouco mais de contato com isso, mas por outro lado, que é hoje, na internet, em anúncio, fala muito em brand safety, que é a ideia de que eu, como anunciante, não quero ter a minha marca vinculada junto com um conteúdo problemático. Não quero ter a minha marca vinculada junto com um post que tem uma suástica, por exemplo. Isso é brand safety. Então, a parte do anunciante está interessado nisso. E isso está dentro da gestão de comunidade. Como você cria uma comunidade que não vai ter uma suástica sendo postada ali no meio. Como você cria uma comunidade que não vai ter, em casos mais extremos, você está aí até pornografia infantil, por exemplo. Hoje eu tenho mais contato com isso do que quando eu tinha antes. Porque antes eu fazia uma função muito generalista, muito mais de fidelização do jogador, muito mais... Fiz muito evento, fiz várias BGS, para quem é dos jogos aqui no Brasil, Brasil Game Show, fiz várias BGS, fiz Gamescom na Europa, fiz PAX nos Estados Unidos, então minhas primeiras viagens internacionais foram todas a trabalho. Caralho. Eu fui ter minha viagem, meu primeiro evento internacional a lazer com meu dinheiro ano passado. Eu já tinha ido para vários países. Trabalhando sem parar. Mas você vai me Trabalhando. falar que você não aproveitou, você não gostava. Você não aproveitou? Eu gostava, cara. A viagem internacional é legal, mas é diferente. Quando você vai pra férias e quando você vai pra trabalhar. Porque assim, quando você vai fazer feira, principalmente feira de jogo, a feira é 12 horas. É das 10 às 10 pra você ir pro hotel, dormir, acordar no outro dia, conversar com 1000 pessoas e você acaba 3 dias de feira, você tá destruído. Mas é muito legal. É muito legal. Fora, então, dentro dessa questão também que o Brenner mencionou do controle dos jogadores, pessoas que estão ali engajadas na comunidade, dentro disso também tem que controlar quem tá ali só pra fazer arruaça, né? Provavelmente. Com certeza. E aí entra um pouquinho mais minha função hoje. Que minha função hoje eu tô num cargo mais específico, chama Trust and Safety. Não tem uma tradução muito boa para português, porque é uma função que não existe muito no Brasil, mas seria segurança e confiança, vai numa tradução literal aí. E não é trust de investimentos, tá? Só pra Não é trust de investimento. investimento. é trust de segurança, de confiança, no caso, né? Em safety de segurança mesmo. E aí é uma especialização dentro de gestão de comunidade. Então hoje eu trabalho dentro do departamento de gestão de comunidade, mas nessa área específica, que é uma área que eu gosto de descrever meio que uma mistura estranha aí entre questões legais, questões de lei mesmo, de advogado, de compliance, questões de moderação de conteúdo, que hoje estão muito em voga no debate público, né, sobre liberdade de expressão, até onde a gente vai, quem modera, quem diz o quê, quem permite, quem define o que é verdade. Quem vigia o vigilante. Quem vigia o vigilante, a autoridade que as plataformas têm, se elas devem exercer ou não essa autoridade de definir o que é verdade ou não. É uma função um pouco visada também, tanto que eu não apareço muito na internet. Essa é uma ocasião rara, pra ser sincero. Eu apareço bem pouco na internet, porque tem uma certa exposição, tem uma certa alvo ali por causa do meu trabalho. E a gente cuida de muita coisa, desde política de conteúdo também, então o que pode postar, o que não pode postar, código de conduta, minha equipe que escreveu. Qual que é o risco da sua exposição para sua função? Cara, o risco eu já vi muita coisa muito séria acontecer. Por exemplo, quando eu tava na CD Projekt Red, teve um cara específico que ele cuidava do Twitter, do GOG, que é uma plataforma de venda de jogos, e ele fez um meme. Se o meme tava certo ou não, aí eu acho que é além da questão, o que eu vou relatar independente, tá? Mas o que aconteceu com ele é que ele começou a receber ameaça de morte, ligaram pra casa dos pais dele falando, olha, eu sei que seu filho mora no endereço tal e a gente vai lá matar ele. Então você imagina o desespero da família dessa pessoa, os pais dele nem entendiam direito o que o filho fazia, a exposição da internet, mandaram polícia na casa dele, ligaram pra polícia fingindo que tinha uma pessoa sendo assassinada dentro daquela casa, pedindo ajuda, deram o endereço dele. A polícia foi. A vida das pessoas vira um inferno, assim. E quem faz isso são pessoas que se sentem alvejadas ou injustiçadas pela moderação de Cerceadas, conteúdo. né, por conta da moderação. Exato. Então,
Não é nem exagero, mas há 2 meses a gente estava discutindo como que a gente ia remover um neonazista da plataforma. E eu não uso neonazista levianamente. É um cara que tinha um blog que ele realmente falava Hitler era um cara da hora, se você olhar por esses lados aqui. Então, quem toma essas decisões sou eu. Se a gente vai remover, não vai, quão longe a gente vai remover, se a gente vai remover todo o conteúdo, se a gente vai remover parte do conteúdo. E eu não sei o que um maluco desse pode fazer. Também é ruim pra marca de vocês ter uma pessoa dessa dentro da comunidade, né? Exatamente. O foda de comunidade de internet é isso, porque ao mesmo tempo que a gente tem um compilado, tipo, a gente tem o melhor da internet, porque as pessoas se ajudam muito, e aí, igual, eu sou da parte de desenvolvimento. Uhum. Pô, a comunidade de desenvolvimento é o que mais te impulsiona na carreira, você consegue aprender muito com o pessoal e tal. Mas ao mesmo tempo é onde tem o lixo maior da internet, que é a galera falando mais atrocidade, querendo te atrapalhar também pra caraca. Então deve ser uma linha tênue muito forte entre o ponto positivo e o ponto negativo do que você está sustentando. Exatamente. Eu acho que aí falando de desenvolvimento, a gente entra acho que um pouco na empresa que eu trabalho agora, que é a Stack Overflow. O site mais conhecido, obviamente, é o Stack Overflow, que é um site sobre programação. Quase todo programador que eu falo conhece, já usou, usa no dia a dia, né? Então, eu trabalho ali hoje, mas o que pouca gente sabe é que não existe só o Stack Overflow. A empresa, Stack Exchange, cuida de 180 sites hoje. Caraca. A gente tem assuntos desde programação, a psicologia, medicina, biologia, matemática, física, finanças pessoais, até os sites que me dão mais problema, que são história, religiões. A gente tem um site para as maiores religiões e política. A gente tem um site sobre política também. Então você tá falando de várias comunidades ali. São várias comunidades, todas administradas pela mesma empresa, que no fim das contas, essas decisões mais de moderação de conteúdo é minha equipe que toma conta e no fim das contas sou eu. Agora tudo Chegamos. Chegaram Cara, lá. e qual que é a dificuldade? Porque vendo sua trajetória, você trabalhava, por exemplo, para produtos que, por exemplo, nos games, é um jogo ali e tal, então o produto principal é um jogo e a comunidade é algo que suporta esse produto. Agora, no Stack Overflow, é diferente. O produto é a comunidade, né? Então, eu imagino que tenha sido uma mudança muito diferente, assim, no modo de atuar com a comunidade, ou não? E não é. Tem questões que você precisa se adaptar, claro, porque tem especificidades aí que são diferentes de cada uma, mas no fim das contas, tem uma analogia que eu gosto de usar, às vezes, para as pessoas que não têm a mínima ideia do que a gente está falando aqui, que é, pensa num clube do livro. Alguém precisa organizar o espaço, alguém precisa organizar como você vai decidir que livro vocês vão ler, alguém precisa, talvez, buscar uma parceria com uma editora para dar os livros para as pessoas do clube, alguém precisa de fazer a divulgação, alguém precisa comprar uma bebida, garantir que as pessoas que estão ali estão gostando da discussão, se sentem seguras em participar, se sentem seguras em falar sobre o livro. Gestão de comunidade tem muita coisa parecida com isso. E acho que esses princípios se aplicam. Esses princípios ainda existem independente qual produto você está servindo. Porque no fim das contas, as pessoas estão ali para interagir, para conhecer outras pessoas, e porque elas gostam do produto, porque elas acreditam na sua missão. Acho que na Stack Overflow, principalmente, a gente tem uma comunidade muito apaixonada pela missão da Stack Overflow, que do começo da fundação é contribuir para a geração de conhecimento da humanidade. Parece uma coisa meio, né, uau, Muito contribuir, altruísta. muito altruístas, e meu Deus. Mas não, no fim das contas é o que a gente faz. Existe uma base de conhecimento sobre os mais diversos assuntos. Tem muita gente que provavelmente já caiu em algum site do Stack Exchange pesquisando coisas no Google e nem sabe. Por exemplo, a gente não falou disso ainda, mas a minha graduação em artes cênicas. Eu gosto muito de Shakespeare. César, você é uma caixinha de surpresas, viu? Meu Deus. A minha Quase o graduação- Ronaldinho Gaúcho, de tão aleatório. Comecei no telemarketing, mas aí hoje eu trabalho com gestão de comunidade, mas eu sou formado em artes cênicas. Eu gosto de muitos assuntos. A gente não chegou em finanças ainda, mas gosto de finanças também. Mas eu gostava muito de Shakespeare. Então eu pesquisava sobre literatura Shakespeare no inglês antigo, em inglês original. E eu caía muito frequentemente no site sobre English Stack Exchange, que é o site sobre inglês, sobre não só o idioma inglês, né, da Stack Exchange. E eu não sabia que era da mesma empresa do Stack Overflow. Então, a gente tem um site de matemática que é um dos nossos maiores sites. Muita gente que pesquisa, tem um amigo meu que ele fez o doutorado dele, e quando eu falei pra ele que eu trabalhava no Stack Exchange, que ele se ligou, que ele falou, caramba, várias das fontes que eu pesquisava pro meu doutorado era de lá e eu nem sabia, que era o mesmo site da Stack Overflow, que é um site gigante de matemática da internet.
Então é isso, a gente está construindo conhecimento, sim, tem uma coisa parecida com a Wikipédia ali, com um meio diferente. A gente faz por meio de perguntas e respostas. O conhecimento é criado a partir de que alguém faz uma pergunta e alguém responde. A Wikipédia tem uma pegada mais enciclopédica, né? Então, a comunidade é muito apaixonada por isso. E isso, às vezes, entra em conflito com gerir uma empresa. É uma empresa que tem lucro, que visa lucro, que tem acionistas, que é comprada, hoje o dono é a Prosus, que é um grande conglomerado de investimento europeu. Então, balancear essas duas coisas também é o trabalho do gestor de comunidade. Também é o trabalho de você entender que você meio que está servindo dois mestres ali com interesses diversos. Sim, né? Tem a se empresa... acontece algo na comunidade, você perde acionista, você perde um monte de receita e afins, né? Exato. E também tem as pessoas que estão ali que querem ser bem servidas e que acreditam na missão do produto, e aí eu acho que entra parecido com os jogos, que elas estão ali porque elas gostam daquele ambiente, mas porque elas também se importam com aquele ambiente. Então você não pode só transformar aquilo numa coisa 100%. Porque se fosse só para dar lucro, eu enchia de anúncio. Se fosse só para Fingerprint. cumprir missão, não melhoraria. Talvez não existisse. Não existia Exato. isso. Talvez a Wikipédia existe num formato diferente. A Wikipédia é uma non-profit, né? Ela não visa lucro. Então tem uma fundação por trás, mas que vive de doação. A gente não vive de doação. A gente consegue ter mais pessoas contratadas. São modelos diferentes. Mas você balancear essas duas coisas também é uma coisa que recai muito sobre o gestor de comunidade. Você precisa entender o lado do negócio, mas você também precisa entender o lado das pessoas que estão ali e por que elas estão ali. O que faz elas continuarem? A gente tem 700 moderadores voluntários que dão o tempo deles para ajudar a moderar os sites. Porque a empresa sozinha não teria como moderar esse tanto de site e de conteúdo. Então, eles estão doando literalmente o tempo deles, de graça, pra gente. O bem mais precioso, né? E César, criar uma comunidade hoje. Como se cria uma comunidade engajada? Acho que essa é a pergunta de mais de R$1 milhão, vai, porque R$1 milhão já tem, mas não... Até hoje não encontrei a resposta. Até hoje não encontrei a resposta, exato. A hipótese, qual que é a hipótese? Eu acho que entra muito... É um pouco de achismo, um pouco de conhecimento empírico pessoal, mas um pouco de pesquisa acadêmica também. Tem algumas maneiras de você fazer isso com sucesso. Mas, no fundo, não é só criar um espaço que eles venham. Às vezes a gente acredita nisso. Se você criar, eles vão vir. Você precisa criar um espaço onde as pessoas tenham um porquê participar. Muito da motivação inicial é um pouco transacional. As pessoas vão para sua comunidade porque elas vão ganhar alguma coisa por estar ali. Pode ser conhecimento, pode ser uma resposta para uma pergunta que elas têm, pode ser porque elas queriam falar de anime, pode ser porque elas queriam conhecer pessoas mais parecidas com a visão de mundo delas, enfim. Mas as pessoas ficam e participam de um espaço se elas tiverem conexões com outros indivíduos ali. Esse é o grande... eu acho que é o grande motivo de comunidades existirem, é nós criarmos laços e conhecermos outros humanos numa escala muito maior do que você conseguiria se não fosse a internet. O Paulo fala muito, né, de criação sobre criação de comunidade. A hipótese seria o brand, né, através do primal branding, né, que seria em 7 etapas. Não me recordo muito bem, que é engajamento, criação de... São etapas para você criar símbolos, enfim, utilizar termos que são familiares, rotinas que são familiares, ter uma história de uma jornada do herói ali, tudo para gerar identificação. No final das contas, você criar uma marca que, na comunicação dela, em tudo que ela, do jeito que ela comunica, ela gera identificação e conexão com quem está usando, né? Que se resume no que você falou aquela hora que o Brenner perguntou o que seria gestão de comunidade, você falou criar um ambiente de pertencimento, algo nesse sentido. Acho que tem muito disso. O único risco de você se apoiar somente na marca é que é muito mais fácil para as pessoas abandonarem depois. Porque se as pessoas começarem a odiar a sua marca, você quebra o motivo da conexão. Então a gente tem... Blizzard não me processa, Activision não me processa, mas a gente tem a comunidade do World of Warcraft, a Blizzard em si, passa por um momento seríssimo de crise de identidade, de crise de marca, as pessoas... A empresa era uma empresa adorada, venerada. Cara, eu lembro hoje, ia jogar Homem-Aranha, eu lembro daquela a entrada da Blizzard, certo? Que tinha um olho, se eu não me engano, que... Enfim, uma... Não, era PS1, eu tô falando, cara. Sim, mas provavelmente não é Homem-Aranha, eu acho, porque a Blizzard ficou famosa com o Diablo, pra PS1. Diablo. Diablo, Warcraft 3.
Lost Vikings, tem alguns jogos. Mas enfim, era uma empresa venerada. Que Não, mas hoje... eu tô falando de jogos pequenininhos, menores, né? Mas aí não é da Blizzard, provavelmente. É. Acho que não. Porque é mesmo. Acontece. Parece que eu não sei de jogo mesmo. Parece que eu estou aqui para aprender. Eu achei que você não sabia de comunidade, mas você não sabe de jogo. Que bom que meu celular não tá aqui, né? Eu vou pesquisar agora, vou jogar na cara de vocês. Não, mas enfim, mas era uma empresa venerada, adorada por muita gente, e hoje não é. Hoje as pessoas não gostam, desde que ela foi comprada da Activision e tudo mais. Activision? É da Activision. Ah, a entradinha da Activision pô. O olho, porra. Tá, mas eu já descobri onde você fez a confusão. Porque hoje a Blizzard chama Activision Blizzard, porque a Activision comprou a Blizzard. Aí. Não estava de todo errado. Nunca esteve errado. Nunca esteve errado. Foi só dislexia. O nome disso é pertencimento e conhecimento. Mas as pessoas continuam. A comunidade continua, independente da empresa. A comunidade continua viva e junta e discutindo e participando, mesmo que a empresa não seja mais o foco. O foco virou as pessoas que se conhecem ali. Então, esse eu acho que é o risco de você focar muito na marca. A marca faz todo sentido, mas eu não ficaria só aí. Eu acho que é um jeito de começar. É um passo a passo pra você começar. Mas eu iria além. E é tão louco, né, que quando a gente tá falando de comunidade, a ideia principal que a gente comentou agora foi que essa questão do pertencimento como um todo. Então, para um início de comunidade, isso também é complexo. Porque você tem que primeiro conectar aquelas pessoas que elas se sentem pertencentes àquilo que você faz, para que não entre uma pessoa completamente fora da casinha e atrapalhe tudo e acaba rompendo essa sensação de pertencimento das outras pessoas. Que é o que você fala também numa palestra que eu assisti sua do CMX 2017. Eu ia falar dessa palestra agora, mas você assistiu então. Assisti, pô. E você fala exatamente sobre isso, sobre a questão de inclusão e exclusão de pessoas, de usuários da comunidade por conta dessa noção de pertencimento. Que a comunidade ela faz com que você tenha uma maior percepção e valide mais ainda aquele comportamento que você já tem, se essa comunidade também estiver engajada nisso e acreditar nas mesmas coisas. Sim, é total. Eu acho que essa palestra fala bastante disso, mas o ponto central ali é que, para bem ou para mal, existe uma identificação muito forte, isso é do ser humano mesmo, de você é do meu grupo ou você não é do meu grupo. A gente faz essas divisões o tempo todo e, de novo, para bem ou para mal. Tá? Pode ser muito mal, pode ser muito bom, depende do caso a caso. Mas a gente a todo tempo tá fazendo essas divisões e se identificar o outro como alguém do seu grupo é uma questão até evolutiva muito forte. Se você pensar vem desde o tribalismo, quando a gente se organizava em sociedades muito menores. Eu acho que as redes sociais, elas levam isso para um nível muito maior, às vezes. E aí não só de comunidade, mas como é muito mais fácil você encontrar gente que concorda com você, que pensa como você e que é do seu grupo, você acaba às vezes entrando em bolhas que só reforçam o que você já pensa. Então, e aqui, sério mesmo, não tô falando de esquerda ou direita, ou isso rola muito na política, mas não só. Os dois, acho que tanto esquerda quanto direita sofrem disso um pouco na política, mas em outros aspectos também. Você fica suscetível a um tipo de discurso só, que é o que você concorda. E a informação que você discorda é vista como meu inimigo. Não pode falar isso. Corta num nível muito agressivo. E aí parte pro lado ruim da coisa. É importante você ter reconhecimento e você reconhecer e conviver com pessoas como você e até pra você se descobrir. Acho que a internet potencializou a gente entender muito mais de nós mesmos e conseguir encontrar pessoas que, porra, você tem a mesma experiência que eu. Você mora na Polônia, sabe? Porque eu trabalhei com uma empresa da Polônia e enfim. Mas eu descobri coisas que eu não imaginava, do que eu não aprendi na escola, sobre, cara, como... Enfim, tô divagando, mas como a Segunda Guerra Mundial ainda é muito viva lá, por exemplo, e pra gente é história, sabe? Então, assim, a internet tem o seu lado muito foda, muito, 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 muito bom. Acho que um benefício tremendo, mas também tem o seu lado ruim, que comunidades, redes sociais têm o seu papel nisso também. Mas eu falo bastante disso nessa palestra, sobre a questão de como a gente se identifica muito. Outro aspecto que eu abordo também é que você, em certo nível, a gente se identifica pelo olhar do outro. É muito difícil você ter sinais sobre quem é você próprio sem ter uma referência do outro. A gente se veste de uma forma, a gente se arruma de uma forma, a gente se expressa de uma forma para que outras pessoas nos reconheçam. É pelo olhar do outro que a gente cria a nossa identidade, e isso acontece em grupos.
Então, quando você tem alguém que não pertence ao grupo, que não conhece os rituais que você falou ali, tem rituais que a gente compartilha, tem momentos que a gente... linguagem que a gente usa, como a gente fala, quais palavras a gente usa, diz muito sobre quais grupos a gente participa, o que a gente concorda, o que a gente pensa, porque pessoas diferentes pensam sobre, se expressam até linguisticamente de formas diferentes. Então, eu acho que essa questão do grupo é muito central para comunidades. E como funciona a expansão de comunidades? Porque assim, chega a identificação por si só, ela tem um crescimento limitado. Então, por exemplo, quando a gente cria a marca e cria a comunidade a partir da marca, é justamente para você filtrar e trazer a galera que se identificou com aquele mesmo ideal. E aí você consegue, rápido e fácil, juntar um bocado de gente que concorda com a mesma opinião. E aí, por isso, esse é o momento que a marca tende a morrer, que é a gente precisa expandir a comunidade para que ela seja mais do que só essas pessoas aqui. Como que é essa parte? Porque essa parte, a gente, apesar de tudo, a gente tem comunidade em todos os produtos aqui. Essa é uma parte que a gente encontra dificuldade. Beleza, agora que a gente já tem todos os fãs ali da marca juntos, como que a gente vai abrir para outras pessoas, para que essas pessoas consigam contribuir com mais pessoas também, né? Isso é muito difícil, de fato. Primeiro, reconhecer que acho que essa é uma grande dificuldade, mas você está basicamente traduzindo em termos mais técnicos, vamos dizer assim, você está falando de onboarding. Garantir que pessoas de fora consigam aprender e se integrar naquele grupo que já existe, naquele grupo que já desenvolveu as suas práticas, a sua linguagem, os seus costumes, os seus rituais. Isso precisa ser feito de maneira muito consciente mesmo. Você precisa desenvolver formas de... Pode ser... Tem coisas muito simples, mas, por exemplo, tem um tópico de boas-vindas num fórum onde as pessoas se apresentam e vai lá alguém que já é do grupo e fala: pô, legal, vamos conversar, vem cá, vou te pegar pela mão, vou te apresentar, né? A importância desse pessoal que já tá na comunidade está bem se sentindo pertencendo daquilo também. Exato. Por conta disso, que ele consegue fazer esse onboard além da própria empresa, da própria marca. Exato. Porque você ter a recepção do dono da marca dentro de uma comunidade é incrível. Aí você vê que pessoas que você não faz ideia de quem são ali dentro da comunidade também estão te dando boas-vindas. É a referência, né, também. Parece que dá certo pra caramba isso, né? Porque tem uma pessoa que nunca me viu e tá aqui trocando ideia comigo porque eu vim pela questão da marca e afins, isso aí. Exato. Acho que é um pouco daquele, não sei se vocês vão conhecer, talvez, mas eu tenho um meme na internet que é Welcome to the Internet, I'll be your guide. Eu vou ser seu guia, né? Eu vou te apresentar esse mundo aqui, essa comunidade, acho que tem muito disso. E aí, assim, essa não é a reação natural. A reação natural de pessoas em grupos é defender o seu grupo, é falar: você é de fora, você não é do nosso grupo. Forasteiro. Então, forasteiro, bárbaro, né? Todos esses conceitos. A gente precisa, muito conscientemente, desenhar espaços para que isso aconteça, para que seja parte do ritual daquele grupo ser aberto a novas pessoas. Então é guiar a comunidade para isso. Então dentro de um processo de moderação, de uma questão de gestão de comunidade, é você criar um ambiente que as pessoas se sentem guiadas para fazer aquilo. Exato. Eu acho que é uma questão de valores também, de ser um valor da comunidade. Receber bem as pessoas e tudo mais. Acho que aí entra uma outra questão um pouco que eu gosto de falar bastante, porque acho que as pessoas têm um entendimento bem errado quanto a isso, que é do anonimato na internet. Muita gente acha que o anonimato é negativo. Que o anonimato é o que faz as pessoas serem tóxicas, que é porque se tivesse o nome dela, ela não falaria isso, e, enfim. Acho que o anonimato é visto com uma imagem muito negativa. E tem um pouco de conhecimento empírico, tem um pouco de conhecimento acadêmico aí também, mas e o que eu vou falar não é, digamos assim, não é cientificamente concordância, existem discordâncias do que eu vou falar, mas acho que é a linha de pesquisa que eu mais concordo. E por isso que eu trago ela, por isso que eu uso ela. Mas... Me sinto pertencendo dessa linha. Exato, né? Cara, porque assim, é uma linha válida, mas não é uma linha, digamos assim, não é a única verdade aceita, tá? Mas é que o anonimato, na verdade, ele fortalece os valores do grupo em detrimento dos valores da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Se você é anônimo numa comunidade, você tem uma tendência muito mais de se comportar de acordo com o que aquela comunidade expressa como valorizado, como que eles gostam, como que é a norma daquela comunidade, do que o que você na sua vida, como pessoa, na sua vida offline, digamos assim, valorizaria. Então, se você tá numa comunidade tóxica, se você tá numa comunidade que permite esse tipo de coisa, que as pessoas dão risada, que as pessoas olham, e aí eu vou falar, como por exemplo, jogos, como o Dota como o LoL como o Valorant isso é meio
porra, tô xingando, mas é porque ele jogou mal, fudeu meu time, fudeu minha partida, merece ser xingado. Entendeu? Então, existe uma aprovação dos pares ali de que ali é assim mesmo. Anônimo, você é muito mais, tem uma tendência muito maior de você se comportar dessa forma. Porque o que importa ali, o que te identifica naquele grupo é o seu nick, é o seu avatar, o seu nome não tá ali em jogo. Então você vai se comportar de acordo com que os pares... Você abre mão do seu código de conduta ali pra viver o código de conduta da comunidade. Seguindo a referência que a comunidade tem. Ali. Exato, exato. Quando não é anônimo, você tem uma preocupação, pô. Mas não é só essa galera aqui do jogo que vai ver, não. Talvez meu chefe, talvez meu cônjuge, talvez meu irmão, minha família, meus amigos vão ver o que eu tô falando aqui. Então você se comporta de uma maneira que essas pessoas vão aprovar. Porque aí você tá mais preocupado com a aprovação dos seus pares imediatos e não os pares da comunidade. Então essa é a linha que eu gosto bastante do anonimato e aí funciona como eu falei da questão de pertencimento para bem ou para mal. Pois é, igual a noção do dinheiro também. Muita gente fala, o pessoal fala que dinheiro traz o pior das pessoas e tudo mais. Só que é exatamente essa questão do anonimato. Se a pessoa já é ruim e ela tem dinheiro, ela pode simplesmente alavancar e duplicar aquela ruindade dela, ao passo que se ela for muito boa, ela pode conseguir ajudar o máximo de pessoas. Acredito que vinculando isso com uma parada de investimentos e finanças, daria para ter essa noção. E acho que tem uns pontos muito positivos também, num ponto de vista, sei lá, um pouco mais criativo talvez, que algumas pessoas têm muito medo do julgamento sobre o que ela produz. E aí quando existe um anonimato, ela consegue expor as ideias sem o medo desse julgamento ser associado à imagem dela. E na comunidade de tecnologia, por exemplo, muito do que é produzido de estrutura, de infraestrutura e de produtos muito bons vem de contas anônimas de fórum. Por exemplo, o Bitcoin surgiu assim. Uhum. Ele foi publicado, toda a tecnologia foi desenvolvida ali, publicada, de forma anônima. Então você não consegue rastrear a pessoa, o grupo de pessoas, enfim, quem está por trás, mas você vê que ele encontrou anonimato, no anonimato, na realidade, uma liberdade para poder fazer o que ele queria e, porra, simplesmente porque mudou se desse errado, ele vai julgar meu nick. Exatamente. Exatamente. E eu acho que até a questão do anonimato do próprio Bitcoin, entrando no que você falou, se a pessoa tem dinheiro, para bem ou para mal, eu gosto muito de falar essa dualidade, né? Porque, o Bitcoin tem vários pontos positivos de descentralização, não ter controle do governo, não ter influência de um banco central, faz todo sentido. Ao mesmo tempo, a gente precisa conviver com o fato de que criptomoedas são usadas para transações que vendem drogas, transações que vendem armas, transações não rastreáveis, de qualquer forma. Mas isso é porque a moeda é do mal? Não. As pessoas são. As pessoas estão usando... Aí você entra num ponto muito crítico. Não vamos entrar nesse assunto, não. Vamos falar de coisa Eu boa. até sei que assunto você quer falar. Vamos falar de coisa boa? Eu quero. Mas eu acho que é interessante a gente sair realmente desse assunto e focar no que importa. É mal. A gente tem o César, o rapaz começou como telemarketing. Formou em artes cênicas. Trabalha como gestor de comunidade. Minha faculdade. Não é desmerecendo não, é porque é improvável, né? Que um gestor de comunidade... Que isso? Eu fiz filosofia. Como que você foi parar no mundo dos investimentos? Como é que isso aflorou na sua vida? Eu acho que volta muito... Até na questão do telemarketing ali. Eu aprendi a viver com pouco dinheiro muito cedo. Eu saí de casa com 17 anos. Eu não dependia mais dos meus pais. Eu fui viver sozinho e eu precisava trabalhar para ganhar dinheiro. E o meu primeiro salário foi um salário mínimo. Então eu precisava viver com um salário mínimo. E eu nunca tinha tido uma educação financeira, como a maior parte das pessoas não teve muito boa. Então eu tive que aprender sobre orçamento, sobre com o que eu podia gastar, o que eu não podia gastar, sobre gastos, custos. E no mundo da internet, mesmo naquela época, mesmo que fosse ruim, depois a gente conta disso, mas a primeira coisa que eu fiz na vida foi day trade de investimentos. A primeira a primeira em bolsa, vamos dizer, de renda variável, foi day trade. Mas a gente tinha um básico ali, dava pra saber. Então, desde muito cedo eu aprendi a poupar, a viver com menos do que eu ganho, a guardar dinheiro, porque eu realmente precisava. Se eu tivesse uma emergência, e eu passei por emergências de tipo, saí do meu trabalho, 3 meses pra entrar pro próximo. E aí? Eu não tinha ninguém me ajudando a me sustentar, precisava viver. Então, eu precisei, de fato, dessas reservas. Mas... Então, eu aprendi desde muito cedo a começar a guardar dinheiro. Pela Isso- dor mesmo, né? Isso foi. Mas isso foi um processo natural pra mim. Aí eu saí de um salário mínimo, fui pra um salário mínimo e meio, fui pra 2 salários mínimos, pra 4 salários mínimos.
E todo esse tempo guardando dinheiro. Eu guardava R$100 por mês, eu guardava 150, 200, 400, 500, mas sempre guardando. Foi aumentando o quanto eu guardava, mas sempre guardando. E eu comecei na poupança, como todo bom brasileiro. Comecei guardando na poupança. Daí eu descobri que no, no Itaú você deixava, não precisava nem da poupança, você deixava o dinheiro na conta corrente e rendia um pouquinho. Era mínimo, mas rendia um pouquinho. Eu olhava meu extrato e falava, caramba, deu 80 centavos no final do mês. Gorinho rico. Aplicação automática na poupança. Né? Exato, aplicação automática. E aí fui pesquisando mais, descobri o Tesouro Direto. Tesouro Direto, comecei a comprar Tesouro Selic, pelo menos fui no mais... Né? Não entendi direito o que estava fazendo, mas conheci Tesouro Direto. Conheci Bolsa, mas tinha uma vontade, eu lembro que a vontade assim, de despertar, de investir em Bolsa, surgiu na época que no governo Dilma, que a Petrobras foi a R$4. Tava todo mundo falando, vamos comprar a Petrobras, tá R$4, tá na baixa, vamos comprar. E eu não fazia ideia, como é que você faz pra comprar a Petrobras? Sei lá, tá ligado? Tipo, R$100 dá? Não sei. Aí eu fui pesquisar, fui descobrir o que era bolsa, mas na época a corretagem, tava até conversando com a Raul, a corretagem era proibitiva. A corretagem era R$10,90. Então você comprava 3 empresas e você gastou R$40. Se você tinha 200 pra investir, é 20%. Cara, até pouco tempo a Nova Futura praticava isso, uns R$9. 20, R$4. é 20% do que você investiu tem que subir 20% pra você sair no 0 a 0, que não dava, era só pra quem tinha muito dinheiro. Eu deixei de quieto e nunca mais olhei bolsa. Nunca mais não, né? Mas não olhei bolsa por um tempo, fiquei ali no Tesouro Direto, que, enfim, era mais tranquilo. Mas aí comecei a ganhar mais dinheiro e falei, pô, vou olhar de novo esse negócio da bolsa. Foi em 2018, mais ou menos. 2017, não lembro. 2017, por aí, na verdade. 2017, 2016, 2017. Não foi 2018, não. 2016, 2017. Eu olhei e aí já tinha corretagem mais barata. Eu lembro que eu peguei uma corretagem, promoção de corretagem na Modal Mais. Modal Mais. Black Week. Era R$2 a ordem. Eu falei, aí sim, de 10 para 2, já melhorou. Foi bom. É 10 para 2 e eu tenho certeza que você ganhava o profit. Ganhava o profit. Que eu não sabia usar, mas ganhava. Pra quem não sabe, o Profit é uma plataforma de perder dinheiro, tá? É uma plataforma de mercado financeiro que auxilia traders, pessoas físicas, a perderem dinheiro. Alavancarem seus percas. Não, mas assim, vamos lá. Vou defender o Profit, hein? Vou defender a Neológica. Eu uso o Profit até hoje. Pra quê? Pra fazer trade? Não, mas é porque eu acho bonito pra olhar o gráfico das cotações. Beleza. Análise gráfica? Não, só pra olhar mesmo. Pra ver a cotação. pra ver o quanto tá o preço ali, o book de oferta. Não, só pra ver o book mesmo. Entendeu? Pra ver o book, quanto tá, É pegada no visual. Voyeur de gráfico. E aí comecei a comprar bolsa, fiz day trade, achava que, esse negócio é da hora, né? Eu posso ganhar R$60, cara, comprando e vendendo a Petrobras no mesmo dia. Da hora, legal. Isso aí que é investir na bolsa. Eu falo pra todo mundo que o meu orgulho é que eu tenho R$400 de prejuízo de day trade na minha declaração do IR desde o primeiro ano que eu investi. Que foi esse tempo que eu fiz. Eu fiz day trade, 3 semanas. Eu falei, essa merda não funciona. Isso aqui, mano, é figura. Pelo jeito deu tudo errado. Eu perdi R$400 em 3 semanas. Pra mim deu muito certo. Pra quem investia 200 e pagava 10. Não, pra mim deu muito certo perder só 400. Porque o tanto de gente de história que eu conheço que perdeu 1.000, perdeu 2.000, vendeu carro, vendeu casa. Não vou contar a minha. Melhor deixar quieto. Vamos deixar as lágrimas pra outro Eu episódio. aprendi que day trade não funcionava e só me custou R$400. Quanta gente não pagou um curso de 10.000 pra tentar fazer e depois perder? Exato. Não, pra eu mim foi um sucesso. Conheci diversas histórias. Eu já pertenci a uma comunidade. Já operei em mesas proprietárias. Tá vendo? Mas não vamos falar disso. Tá vendo? A grande questão aí me parece que você tem uma relação boa com o dinheiro há muito tempo. Sim. Muito antes de eu começar a investir. Pra quem não teve guardando educação dinheiro. financeira igual você falou, você soube lidar muito bem com o dinheiro. Mas surgiu da necessidade. Eu precisava guardar dinheiro. Eu dependia só de mim. A única pessoa responsável pela minha vida era eu. E meus pais eu vi isso em casa, muito tempo de viver em dívida. Minha mãe é funcionária pública e ela, cheque especial, aí fazia um empréstimo consignado, aí quando caiu o salário já era descontado metade do salário, aí o salário não era suficiente, ela precisava fazer outro Consignado pra cobrir a o que margem de faltou. 70% comprometida do salário por conta de consignado. Exatamente. Então assim, eu já sabia que dívida dava muito errado. Sem paz, cara. Não tem paz. Não. Então assim, eu nunca quis ser dívida.
E aí eu sabia, dependia só de mim. A única forma que eu tenho de não criar dívida é ter dinheiro, se eu precisar. Então eu comecei a guardar dinheiro muito cedo. E aí depois que veio o investimento. Você falou que dependia só de você. Aos 17 ali, quando você começou a trabalhar, você já foi, tipo, morar sozinho já, e aí... Era Eu Isso saí foi de quando você casa. entrou na faculdade? Foi, quando eu... Pra fazer artes cênicas. Não, eu entrei pra fazer sistemas de informação. Eu Aí, fiz ó. 2 anos de sistemas de informação. Eu larguei e falei, não quero ser programador. Trabalho chato da porra. Como eu Pô, disse, ele é então, uma caixinha de Exato. Da hora Não, novidade. mas aí entra num ponto que eu acho muito massa, cara. A galera pega e fala, porra, quero ganhar grana. Principalmente quem começa a ver investimento, fala, não, investir, eu vou ficar rico com 50 anos. Vou ficar rico agora. E aí você é uma prova viva de que ganhar grana com tecnologia e com internet, enfim, não precisa ser um programador. Porque eu vi muito isso, tanto na faculdade, quando eu entrei, eu me dei muito bem na faculdade porque eu curtia muito programação, e os meus amigos estavam tudo porque eles curtiam jogar, Uhum. e aí eles acharam que eles iam se dar bem com programação. Meu E caso. E até hoje eu vejo muitas pessoas com esse perfil, assim, que vê o programador ganhando grana e fala, pô, eu quero ganhar grana. E o que eu falo, existem várias outras maneiras com tecnologia de você atingir um salário massa, conseguir o que você quer, sem ser um programador. Você tem algum tipo de dica ou de caminho, assim, que você acha interessante? Você vai falar pro meu irmão, Olha lá. né? Meu Alô, irmão que Gabriel! não decide o que ele quer fazer, ele pula de curso em curso, de treinamento em treinamento. Faz artes cênicas. Não. Não, ele não fez, ele não vai querer, mas ele foi pra farmácia, por exemplo, né? O lance ele faz imagens e vídeos em arte. Ele é bom nisso. Só que aprende italiano, é sozinho, estuda música. Um bom cérebro. Um bom cérebro, só que indeciso. Qual que é a sua dica para os jovens de hoje que pensam na tecnologia e falam, nossa, Especificamente você, irmão do Renner. fisicamente você, Gabriel. Você, irmão, como que é o nome? Gabriel. O Gabriel. Gabriel, contar pra ti. Faz artes cênicas. Não, mentira. Pode ser uma boa. Não. Falando sério agora, falando sério. Eu acho que o que deu muito certo pra mim, acho que o perfil é parecido, eu gosto muito de aprender coisas. Cara, eu aprendi, eu gosto de física, eu gosto de matemática, eu gosto de artes cênicas, eu gosto de investimento, eu gosto de história, eu gosto de geopolítica, eu gosto de política. Eu gosto de aprender. Interessado. Tá? Curioso. Eu gosto de aprender. Então, eu entendo a indecisão. Tá? Mas o que eu precisei muito cedo é entender o que ia me dar estabilidade, dinheiro, progressão de carreira, para eu ter tempo e cérebro mesmo e descanso para poder fazer as coisas que eu gosto. Então, eu larguei sistema de informação, por quê? Porque eu não quero ser programador, não queria ser programador. Eu gosto de programar. Eu aprendi a programar. Pouco, eu não sou programador. Mas eu mexi em script de Lua, fiz Autoserve, comecei um pouquinho ali com a Raul, fiz fórum, aprendi base de dados, aprendi rede, porque precisava configurar o roteador, aí fazia LAN em casa pra jogar 2 computadores na mesma LAN, entendi o que é IP, blá blá blá. Derrubou a comunidade. Então assim... porque programar é legal. Trabalhar com programação é um porre. Exatamente. Então, falando mal da comunidade que eu gerencio. Mas enfim. Eu acho que o que eu precisei entender é o que eu gosto. Eu realmente gosto de comunidade. Eu tô em internet, em comunidade desde muito novo. Eu entendo esse espaço, eu me interesso pelo esse espaço. E eu vi que aí tinha um potencial de realmente ser uma carreira. Tanto que quando eu me formei, eu larguei sistema de informação, fui fazer artes cênicas, mas eu não larguei meu emprego. Eu já trabalhava na empresa de jogos, e eu continuei trabalhando, e eu trabalhava... Foi um período difícil da vida. Eu trabalhava de manhã e à tarde no escritório, 40 horas semanais, normal, não trabalhava sábado, pelo menos, mas fazia curso noturno, das 6 às 10, chegava em casa, tomar banho, comer, dormir meia-noite pra acordar às 6 da manhã pra ir trabalhar, e essa era a minha vida. Era trabalhar, estudar. Fim de semana eu tava cansado, mas ainda tinha que estudar pra faculdade, montar... Cara, eu montei muita peça, eu escrevi peça, eu tinha que ensaiar, Então, assim, coordenar tudo isso, mas eu não larguei minha carreira, porque minha carreira, por mais que eu estivesse ganhando pouco, eu tinha pretensões de, olha, tem empresas no exterior que contratam brasileiros, eu tinha referência desse brasileiro que cuidava da comunidade de WoW, que estava trabalhando em Varna, na Califórnia, na Blizzard, eu sabia que tinha empresas de jogo no mundo inteiro, então, nessa época eu ainda queria sair do Brasil, hoje eu não quero mais, mas a gente pode conversar por quê sobre isso, eu acho. Então, assim, eu tinha uma visão de que esse negócio pode dar certo, se eu for bom no que sou, eu acho que eu sou bom no que eu faço, e acho que minha carreira tem um pouco de prova disso, assim, eu não cheguei onde eu tô à toa, eu entrego muito para as empresas. É cansativo, acho que o Raul fala muito disso na história dele, né,
cara, vida de executivo ali, por mais que não estou no C-level da empresa, mas eu gerencio um time. Então, é muito cansativo, são decisões pesadas, são decisões, mas me traz um retorno financeiro muito grande. Então, acho que é isso. Por mais que eu tenha muitos hobbies, muitos interesses, muitas coisas que eu gosto, Vai focar numa parada. eu foquei numa parada que eu sabia que não era um emprego morto, assim. Era um emprego Mas igual, uma como carreira que comunidade, como começa hoje? Uma pessoa que quer começar a trampar com Pois isso. é, como é que é o mercado de comunidade? Porque, É. por exemplo, aqui eu acho que a gente não tinha noção que tinha um gerente de comunidade, um gestor de comunidade, no seu nível, por exemplo. É um mercado que tá aberto e tal? Como é que funciona? No meu nível, não é tão fácil. Eu tenho 12 anos de carreira. É porque você é bom, né? Você Eu não vou ter falsa modéstia. Tá Tá? certíssimo. Eu não vou ter falsa modéstia. Sim, mas eu também tenho 12 anos de carreira. Eu demorei pra conseguir provar que eu fazia isso. Eu tenho experiências fora do Brasil desde 2016. Foi meu primeiro emprego fora do Brasil. Então não foi do nada. Não foi jogaram aqui o seu trabalho pra você. Vem cá. Não. Mas o mercado de comunidade, ele existe. Eu acho que tem muita gente que começa em jogos. Jogos é uma coisa que contrata muita gente sem experiência, por mais que não seja conhecido por isso, mas é verdade, contrata sim. Gente muito apaixonada por jogos e tudo mais, entra. Agências de publicidade, entra pra cuidar de mídias sociais, Mas aí você vai pra uma agência, você precisa ter a noção de que você vai ir pra agência pra ganhar experiência, pra ganhar nome, mas você não pode querer morrer trabalhando na agência, porque trabalho de agência é foda, é pesado, é difícil, você é explorado. Pra criar portfólio, né? Não Você pra carreira. Não, mas é carreira. Parte da sua carreira é criar seu portfólio, Sim. né? Então, você vai pra agência, você vai começar... Tem empregos de entrada de comunidade, sim. Agora, pra chegar onde eu cheguei, acho que aí já é um pouco mais de... Eu descobri uma coisa que eu gostava muito, que era a parte de Trust and Safety, moderação de conteúdo. Eu me especializei nisso. Eu fiz a palestra do CMX Summit. Eu fui o primeiro brasileiro a ser convidado a falar no CMX Summit. Caralho. Em 2017. Muito boa palestra, inclusive, assisti também. Obrigado. Então, assim, tava super nervoso naquele dia, porque era a primeira vez que eu tava falando uma palestra tão grande, mas é uma palestra referência na indústria de comunidade. Mas também não foi à toa que eu fui convidado. Eles não me descobriram que eu existia e me chamaram. Eu mandei e-mail, eu conheci a comunidade de gestores de comunidade, e aí eu mandei e-mail, eu me inscrevi, eu mandei minha proposta, eu trabalhei, acho que 3 ou 4 meses na proposta daquela palestra, pra mandar pra eles falar, olha, quero falar sobre isso. Tem aqui o meu background, mandei o background acadêmico de textos que eu tinha referência e tal, e aceitaram, me convidaram. Então, eu acho que é isso, você precisa ter noção de onde você quer chegar e criar as oportunidades, e criar e trabalhar pra isso. Mas emprego de entrada tem. A questão é que você tem que ter uma noção de como você vai sair do emprego de entrada. Né? E aí foi interessante que ele comentou que ele demorou 12 anos pra chegar onde ele tá. Então a gente pode pressupor que ficar rico de fato ali, chegar no primeiro milhão é um processo demorado. Sim. E como a gente fala, é por meio do trabalho. Trabalho, É por meio do trabalho. Toda conversa que a gente tem aqui, a gente acaba constatando através da história, né, da pessoa que o que traz o patrimônio a esse patamar é o trabalho. É o trabalho, não. Investimento é uma forma de você guardar o seu dinheiro sem ele perder para a inflação, com um ganho, vou ser sincero, até interessante, frente à inflação, mas não deixa ninguém rico da noite pro dia, não deixa ninguém, a não ser que você tenha muito dinheiro para começar, ninguém vai ser um investidor profissional que vive de investimento, que ficou rico investindo. E lembre-se, ele pagou R$400 pra ver que trade não dava certo. 400 Você não Pagou precisa barato. pagar nada, porque ele já falou que não dá certo. A gente tá aqui pra falar que não dá certo. Não dá certo. Entende? Não dá certo. E até no trabalho é questão de longo prazo. Você vê, tipo, você precisou investir e focar 12 anos na mesma coisa pra você conseguir ser um cara massa mesmo assim, que conseguiu atingir os objetivos que você tinha. Pode ter sido as artes cênicas também. Pode ter sido. Não sei por que você tá zoando, cara. Só porque eu fiz um curso de comunicação? É uma técnica, olha Uma só. técnica de artes cênicas. Mas tipo, então assim. E aí a outra grande decisão que eu tive também, que acho que foi muito acertada olhando pra trás, em 2018 eu tive a oportunidade de morar na Suécia, em Estocolmo, para trabalhar para Paradox. Nem sei se eu podia falar, mas enfim, me chamaram para trabalhar na Paradox. Ou para Stack Overflow. Paradoxo é o quê? Paradox é uma empresa de jogos também. Legal. E eu pensei muito, assim, sobre essa... Porque eu falei, né? Até falei, hoje eu não quero mais morar fora do Brasil. Acho que ia entrar essa história agora. Naquela época eu ainda queria. Foi, puta,
morar na Europa, na Suécia, em Estocolmo, né? Continuar trabalhando eu já trabalhava na CD Projekt Red, que era uma empresa grande de jogos da Polônia, mas Paradox também é uma empresa respeitada. Para um jogo que depois, até é bom que eu não tenha ido, porque o jogo até hoje não lançou, que é o Bloodlines 2, mas eu ia trabalhar numa franquia de Vampira Máscara, que é uma franquia que eu sou apaixonado desde adolescente. Então, pra mim, pegou o emocional, pegou o querer morar fora, que eu acho que é o sonho de muita gente no Brasil, mas eu recebi as duas propostas. Eu recebi a proposta da Paradox, pra ir pra Europa, e a proposta da Stack Overflow para ficar no Brasil. E ganhar, na época eu não ganhava tão bem, meu salário triplicou desde que eu entrei na empresa. Em 4 anos eu já tripliquei o quanto eu ganho. Mas mas mesmo assim era o maior salário que eu já tinha sido oferecido na vida, mesmo assim era muito bom. Até para padrão brasileiro era padrão de alto nível, de cargo de gerência, assim, de banco, até mais, até eu acho. E assim, eu ia entrar como só um gestor de comunidade. Meu salário triplicou porque eu criei um departamento da empresa que não tinha, o de Information Safety. Fui eu que criei, basicamente, o Você teve departamento. a cara de pau de falar só gestor de comunidade, depois de explicar tudo que um gestor de comunidade faz, o trabalho árduo que é. Sempre entrar só como gestor de comunidade. Da empresa que tem as maiores comunidades do mundo. Tipo assim, vários assuntos. O maior site de matemática, entende? É só ser gestor de comunidade. Nada. É que vamos lá. Eu sou bom. Exato. Quando eu entrei, não era, mas hoje pra mim é. Entendeu? Mas enfim. E aí eu tive a oportunidade de entrar e eu parei e pensei muito tempo sobre a seleção. Mas alguns fatos foram: se eu pegar esse trabalho da Paradox, primeiro, vai ser o meu terceiro trabalho em jogos. Eu corro o risco de definir a minha carreira como um gestor de comunidade de jogos, que já te limita. Stack Overflow é uma empresa de tecnologia. Naquela época, hoje não, porque o setor de tecnologia tá mal. Mas naquela época, tecnologia era o sonho, né? Que você tem piscina de bolinha, futebol de mesa de futebol, né? Todo né? mundo querendo ser o Nubank, tipo, né? Exato. uma geladeira com iogurte, com Pro no escritório, e paga bem, e trabalha pouco, e tem férias infinitas. Frigobar com Heineken. Exato. Então, assim... 13º PLR, bônus, outro bônus. Peraí, eu acho que vocês estão falando da empresa aqui. Não, mas é só confiança. Então, indústria de tecnologia tinha essa visão, né? Que era assim. E eu fiquei, pode ser a minha porta de entrada na indústria de tecnologia, numa empresa que não é qualquer empresa da indústria de tecnologia. Como vocês falaram, o nome é muito forte, o brand é muito forte. Cara, é uma das maiores comunidades da internet. É um dos maiores sites da internet. E então eu trabalhar lá seria muito relevante pra minha carreira, pro meu currículo. E ganhar muito bem pra continuar no Brasil, que por mais que tenha seus defeitos, morar no Brasil ganhando bem, tem seus benefícios. Tem seus benefícios. É muito melhor do que morar no Brasil ganhando mal. E se não fosse isso, nós estaríamos tendo essa conversa. Né? Exatamente. Então, eu tive que tomar essa decisão. E aí eu decidi ficar no Brasil, não ir pra Europa. Porque o meu salário na Europa seria suficiente pra viver. Não era um salário ruim, mas era um salário pra viver como eu vivi todo o resto da minha vida. Dá pra guardar um pouquinho, dá pra, mas assim, me aposentar com 80 anos. Seria pra viver, pra pagar as contas e guardar um pouquinho. Quando a outra oferta era um salário, não só, mas naquele momento, uma previsão, que foi de fato que aconteceu, que poderia mudar a minha vida. Cara, quando é que você chegou no seu primeiro milhão? Ano passado. 28 anos. Agora, há uma sucessão de perguntas clichês. Chegou o seu primeiro milhão ano passado, você tava morando aqui. Sim. Cara, quais são os seus medos hoje? Atualmente, nesse momento exato, tá sendo gastar dinheiro, pra ser bem sincero. Você tá gastando no débito, né? Não. Só. Porque assim... Pix, irmão. Você corta o cartão de crédito e vê só o débito, você começa a sofrer tanto quando você começa a gastar, porque você esquece que vou dizer, pelo contrário, extensão, né? Eu usei muito cartão de crédito da forma correta. Que a forma que eu, assim, eu não falo mal de cartão. Não é nem isso. Não é nem isso. Você vai principalmente na internet que não tem como você negociar. Quando dá pra negociar, eu falo 10% no Pix, paga no Pix. 10% eu não vou ganhar isso no cartão. Mas na internet, 12 vezes sem juros ou o mesmo preço à vista? Vai se fuder. Eu vou pagar em 12 vezes sem juros, o que eu faço? Eu pego esse dinheiro, 12 vezes, coloco num CDB de liquidez diária. Eu tenho todas as minhas faturas próximas do cartão em CDB de liquidez diária. Se eu não ganhar mais nada na vida, o meu cartão tá pago. Não é uma dívida. É uma dívida líquida. Mas eu tô ganhando
o rendimento daquilo ali. Então não é sem juros, é juro negativo, juro pra mim. Eu tô ganhando juro em cima dos 12 vezes sem juros, mais o cashback do cartão de crédito. Mano, ele é bom mesmo. Você vê? Então, Peraí. Caraca, Ele gerencia a que comunidade ou incrível. Caraca! Ó, informações preliminares que eu tinha, você era consultor. Também tô Você atuando tinha um como CEA, consultor de investimentos. CEA. Eu tenho CEA. Mas isso foi esse ano, foi recente. Por quê? Porque eu sou louco. Que Porque história é essa? quem que decide num dia casual e fala, acho que eu vou estudar pra tirar o CEA? O César. Eu. Eu Foi conheci o isso. César hoje, eu tenho certeza que o César faria Foi isso que eu fiz. Eu falei. "Ah, mas a história, assim, a história foi meio. Muitas pessoas sabem que eu invisto. Eu conversei com muitos amigos. Pô, da hora, investi, legal, mudou minha vida, blá blá blá. Não fiquei milionário investindo, mas foi com trabalho, exato. Mas ajudou. Então eu sempre falei pras pessoas e eu ajudava um pouco as pessoas, mas eu tenho, até pelo que eu trabalho com muitas questões de compliance, de ética, de tomar as decisões morais, às vezes, do que é certo, do que é errado. Eu tenho isso muito forte na minha vida. Até meus amigos zoam de mim que, tipo, eu sou a pessoa que não anda acima do limite de velocidade nunca. Se a placa da estrada tá a 100, eu vou andar a 100. Não importa se tem alguém passando a 180 do meu lado. Foda-se. A placa tá dizendo que eu tenho que andar a 100. Então, Eu passei a eu acho que isso é 180 do seu trauma lado. de... Não, vai. Não sei. eu tenho isso muito forte. Eu tá? acho que isso pode ser trauma de comunidade. Tá com a cara de trauma de Ou de comunidade. artes cênicas. Ô, Não, então assim, eu tenho essa questão de ética e compliance muito forte. Então, eu até esqueci o que eu tava falando, mas enfim. Você Do anda CEA, anda do sempre. CEA. Do CEA, então. Limite, Isso. Não, do CEA. Eu ia chegar no ponto do CEA. E eu me sentia mal de estar ajudando as pessoas sem ter uma certificação que permite você ajudar as pessoas. Porque você não pode dar recomendação de investimento no Brasil sem a certificação. Então, eu não dava. Eu chegava e falava, olha, você tem todas essas opções, você tem CDB, você tem LCI, você tem liquidez diária, você tem bolsa, começa aqui a dar uma olhada no Tesouro Direto, falava. Cara, eu cheguei a passar às vezes eu tinha raiva das pessoas. Eu tenho uma amiga minha que eu cheguei a passar 4 horas com ela, explicando do básico, assim, ó, o que é um CDB, o que é uma LCI, o que é taxa Selic, onde você investe, tal. Pra 2 semanas depois ela chegar pra mim, sabe o que é? Tô na poupança. Não, é que Pro assessor. não, o gerente do banco, eu senti mais confiança, porque eu tava lá dentro do banco, sabe? Aí ele me recomendou esse aqui, o que você acha? Era um CDB de 80% do CDI. Ô, delícia. CDB. 3 Trava- anos de vencimento. Nem pra ser liquidez diária. Maravilha. Falei, então tá. Então, você sentiu mais confiança? Eu acho que sim. Vai lá, né? Você queria autoridade. Então, não só autoridade, mas eu queria poder, de fato, dar uma recomendação. Falar assim, ó, olha, essa LCI vale muito mais a pena que esse CDB de merda que você pegou aí. Eu queria recomendar de forma ética. Exato, exatamente. E eu falei, vou tirar. É isso. Vou Da tirar hora. essa merda desse CEA. Não, sem falar que com essa estrutura que você criou do seu cartão de crédito, Não, mas eu tenho esse controle do cartão de crédito. Eu tenho mesmo. Um sistema de provisionamento é um Incrível. negócio um pouco mais. incrível. É um pouco mais robusto para o cenário, né? Para o contexto do brasileiro afegão médio, que ninguém faz isso. Quando a gente fala disso, é assustador. O cara mas- fala, nossa, provisionar um gasto e tal, que eu fiz no cartão de crédito, ninguém faz isso. Isso realmente é O complexo. que ele faz é alavancar o gasto no cartão de crédito porque ainda tem limite. É uma extensão da Porque se não vai me dar desconto, eu vou ganhar o juro da liquidez Como diária. diz o outro, né? Se eu recebo 2 e tenho um cartão de 5, eu ganho 7. 7. Tá erradíssimo. Você ganha 2, irmão. Para. Exato. Mas a diferença é que no caso, né, eu gasto que eu recebo mesmo, porque tá provisionado. Tá achando que, pô, tá na Disney, né? Não, mas tá provisionado. Eu tenho todo o dinheiro da liquidez diária. Mas seu Não. medo hoje, então, é ficar sem dinheiro. Não, eu ia chegar lá nessa pergunta. Não é ficar sem dinheiro, não, mas é porque nesse momento específico eu falei gastar dinheiro porque a gente tá tendo gastos muito altos em casa. Eu comprei um apartamento e aí já fiz as contas todas, vai valer a pena financiar pra mim. No sentido, financiar ou pagar à vista. Porque eu tenho dinheiro pra pagar à vista. Se fosse pra fazer a conta, vale a pena morar de aluguel ou comprar um apartamento, valia a pena morar de aluguel. Isso não é discutível, mas não sou uma das pessoas que fala pras pessoas que, pô, ter imóvel não vale a pena, não compre imóveis, não. Acho que se você tem condições, você deveria ter um imóvel próprio. É uma segurança, é uma paz, o que eu gosto de falar para as pessoas é, pô, imagina você com 50 anos, você tá morando há 10 anos no mesmo lugar, o proprietário chega e fala, 30 dias, tá? Sai, por favor. Porque meu filho vai usar. Eu não quero passar por isso. Eu já não gosto de fazer mudança com 27. Já não gostei, imagina com 50, não. Então, assim, acho que ter imóvel próprio é muito importante. Mesmo que seja um gasto, mesmo que seja, né? Tem manutenção, é um passivo de valor, que a gente chama na UVP. Mas acho que vale a pena.
Então a gente tá comprando imóvel, e aí tem todo o gasto de fazer a reforma. Comprei na planta, perto de construir, pra não ter tanto risco ali. Meio que por sorte, fiz um market time bom ali, que eu peguei um INCC Market muito time. baixo. Não, eu fiz um market time bom, peguei um INCC muito baixo, que eu comprei ano passado, então de lá pra cá o INCC foi pouquíssima coisa de correção. Sabia que ia ser tão baixo? Óbvio que não. Não tenho bola de cristal, mas assim, tinha uma expectativa. Mas foi o market time. Por isso que eu falo. Por isso que eu falei que, né, foi meio bom, meio na sorte, meio conhecimento. Podia ter dado errado, mas enfim. Comprei na planta, mas agora eu tô tendo que reformar. Então, tudo de reforma é muito caro. Tudo de reforma é muito Não caro. tem ninguém que fala o contrário disso. Não, então assim, tá saindo... Quem ganha muito dinheiro mesmo fala que reformar é barato. Porque são coisas que pra mim não eram do meu dia a dia, porque eu vivi sempre muito abaixo, mas eu tô fazendo assim, quanto que vai custar o piso mais revestimento mais pintura do apartamento? 100 mil? Quanto de desconto tem no Pix? 12 vezes sem juros. Não, porque nesse caso tem desconto muito bons. Eu já Eu cheguei a pegar Tem 30% de desconto à vista. E não pode pagar antes, né? Porque senão não entrega. Tem esse detalhe também. Não, mas aí, o que você faz? Não, mas aí tem as regras. Você fala assim, 30% de desconto à vista? Tá. Mas esse valor à vista, você consegue fazer 50% de sinal e 50% na entrega? Consigo. Aí você ganha não só o valor à vista, como 50-50. Não. Esse eu esperaria que ganhasse já, né? Mas você é Aí você ganha um organizado tempinho. e tal, conseguiu organizar o cartão de crédito e tal. Mas você só vai ser organizado de verdade se você estiver conseguindo fazer o pessoal entregar a obra no prazo certo. Exato. Isso é verdade. Isso é dúvida. Mas por isso que ele fez, ele dividiu 50% de sinais e 50% da entrega. Exato. Mas o apartamento mesmo já tá assim, o atrasado. pessoal Mas atrasa. demora. Ela depois já tá morando lá, mas até agora nada. Exato. Não, esse não dá. Essa fala do podcast aqui tem sido outra. Esse não dá. E também eu vivi minha vida inteira sem carro. Andando de Uber. Falava, primeiro é muito caro. Achava que era incompatível com... Mesmo que eu já poderia ter comprado há muito tempo, né? Mas não quis, porque era um gasto que eu não achava que fazia sentido. Agora eu tô começando a pensar em comprar um carro, porque o Uber tá difícil. Reclamação, Uber, tá difícil. Contra o motorista, né? Com muito cancelamento. Estão Cara, pagando mal. Então, mas eu acho que é isso. Tá ruim pro motorista, tá ruim pra quem usa. Não culpo nem os motoristas, não. Tá ruim pro motorista, tá ruim pra quem usa, tá ruim pra quem... Então eu falei assim, agora eu tô querendo comprar um carro. Mas é aquela coisa, eu descobri que carro não tem choro, não tem muito o que negociar, não. Às vezes, para concessionária, é melhor que você financie, porque elas têm acordo com uma representante bancária e divide a comissão, gostosinho. E então, quando você paga à vista, a concessionária fica até triste. Aí não tem muito o que chorar, e aí eu tô sofrendo com esses gastos, assim, muito gastos à vista, muito gastos que eu não... Tipo, pra mim é absurdo, assim, sei lá, o que eu paguei de mobília, eu falei, caralho, sério que madeira custa tudo isso? Vou plantar umas árvores, tá ligado? Isso é a pessoa que provisiona os gastos. Mano, que doideira. Porra! Mano, Esse cara é bom, velho. É incrível. mas esse é o medo. Vamos chegar lá. Eu acho que é isso. Atualmente Tá eu gastando tô gastando muito dinheiro. Tá sendo bem desconfortável, assim, ver... Porque pela primeira vez eu tô vendo meu patrimônio cair, em vez de subir. Isso não é legal, não. Não é legal. Tô acostumado a guardar, poupar e acho Mas que... ele tá caindo porque você não tá guardando mais? Não, tá caindo porque eu tô gastando. Gastando mais do que ganha. Na reformar do apartamento. Não tem nem como. Não tem como ganhar 200 mil no mês, infelizmente. E aquela, né? Essa aqui. O que é a vida... Não, brincadeira. Não vou fazer emoção. O que é a vida. Um Não. conglomerado de decisões. Ou certas. Quando você é muito bom. Fica a dica, seja bom. E faça arte cênica. E faça técnicas. E seus sonhos, cara. Me fala sobre seus sonhos. O que você gosta de fazer, seus sonhos? O que você quer fazer? O que você tá vislumbrando? Eu acho que o primeiro e o motivo que eu entrei na aposentadoria é se aposentar logo. Trabalhar é divertido, é legal, mas porra, cansa. Se eu pudesse trabalhar só por hobby, imagina que gostoso. Então, se aposentar... Lembra daquela pergunta? Você tem certeza que você queria ser gestor de comunidade? Exatamente. Não, eu adoraria se fosse assim, tipo, posso ser gestor de comunidade uma vez por semana, sabe? Ter 6 final de semana. Pô, que delícia. Gostoso, né? Eu acho que a aposentadoria é um que eu tô trabalhando pra isso, mas fora isso, eu acho que eu tinha sonhos muito mais... Meus sonhos foram crescendo conforme meu patrimônio foi crescendo também, assim. Acho que a gente vai se acostumando com alguns luxos na vida. Então, por exemplo, eu nunca paguei viajar de classe executiva do meu próprio bolso. Mas já me pagaram do trabalho pra eu viajar 2 vezes de business.
Dinheiro dá acesso, né? E, porra, é uma delícia. É outra viagem, tá? Então, assim, eu quero poder pagar, entendeu? Eu vou viajar pra Disney, que a gente brincou aí, e vou de classe executiva. Hoje eu posso? Sinceramente, com meu salário, posso. Acho que eu devo? Não. Não acho que eu tenho um patrimônio ainda pra ficar jogando fora, assim, não. Também é sobre saber controlar as coisas também. E tem os sonhos mais impulsos e importantes, né? Eu sempre olho, É. tipo, pô, quanto isso vai afetar meu patrimônio? É sobreviver também, né? Exato, exato. Não adianta ficar só guardando. Eu acho que eu vivo também, mas assim... Mas sempre tem coisas que você... Eu acho que tudo são trocas, né? Pô, se eu investir isso aqui agora, em vez de gastar, eu vou me aposentar mais cedo, ou eu vou conseguir juntar dinheiro mais cedo. E é isso que eu tô aprendendo um pouco agora. Uhum. É sobre ceder, igual nas relações humanas. Então, acho que assim... mas assim, de sonhos, eu gosto de viajar, eu gosto muito de teatro. Fiz artes cênicas, mas eu gosto de... Até por isso é parte do que eu gosto bastante de morar em São Paulo. Não é à toa que é bom de comunicação, conversa bem pra cá. O Raul queria me deixar bêbado. Eu falei, não precisa, eu falo pra caralho. Cara, eu tenho um cliente que tá com uma peça agora lá, acho que é Uma Grande Mulher. Já ouvi falar. É. Já Vou ouvi então falar. mandar Você mora em pra qual região de São Paulo? Zona Sul, perto de Congonhas. Massa. Não é uma região muito famosa, mas assim, é mais barato do que morar na Paulista. Então, fui pra lá. E tá perto de tudo. Ah, tá, pô, tá perto sim. De tá ali Congonhas. e tal. Tá perto de Congonhas. Do jeito que tu falou. Tá perto de Congonhas. Mas vamos lá, é que São Paulo é relativo, né? O que é perto, o que é longe. Quando eu morava em Florianópolis, você falava, caramba, tem que atravessar a ponte 20 minutos. Não, longe pra caralho. Bem-vindo a Goiânia. Goiânia é exatamente isso. isso, é. 20 minutos de carro? Não, Nossa, eu não. louco de Florianópolis, essa sazonalidade. Dependendo da época ali, você não atravessa aquela ponte. Ah, 20 minutos se torna 2 horas. Sim, não. Mas Incrível, é... incrível. Mas São Paulo é assim, pô, vamos sair pra jantar, legal, esse restaurante é só 40 minutos, tranquilo. É igual a nossa Gemel Cecílio, que é a Faria Lima de Goiânia. Ela, horário de pico 6 horas da tarde, você fica uns 30 minutinhos, 40 minutinhos. Não, 40 minutos sem trânsito. Com Não, mas trânsito aqui é dá com umas 2 trânsito, horas. né? Goiânia vive bem. Cara, Então, acho que viajar, teatro, eu gosto muito de jogo de tabuleiro também. Tenho bastante comprado vários jogos de tabuleiros pra minha coleção, isso me deixa feliz. Não é um... Hoje não é mais um gasto relevante, já foi. São coisas caras, mas que perto do que eu ganho de patrimônio. Joga não é. RPG também. Jogo RPG, jogo de computador. Posso ter computadores muito bons. Então, acho que são sonhos mais... Ao mesmo tempo, tem alguns de luxo, vai. Classe business, ficar em hotel bom é gostoso. Ficar em hotel tudo incluso é gostoso. Tem umas coisas assim que a gente vai descobrindo, né? Luxos que a gente gosta e que vale a pena gastar e pagar. E outros que você não precisa. Então, acho que é muito esse equilíbrio. Foda. incrível. Mas aquela pergunta, né? É difícil a dor do parto, mas temos que partir. Eu tenho uma última pergunta. Então vai a mete sua bronca. aqui. Cara, pra mim uma pergunta muito interessante que eu tenho muita dúvida mesmo e é até parte do meu trabalho. Se você puder responder pra mim, você é realmente muito bom. A gente trabalha aqui, a gente sabe e a gente tá conversando sobre como o mundo dos investimentos e tudo mais, tudo isso mudou a sua vida, mudou a nossa vida, enfim, muda a vida de várias pessoas. E o nosso trabalho aqui é justamente tentar tornar isso mais acessível e revolucionar esse mercado para que várias pessoas tenham a vida transformadas a partir disso. Como que você acha e como você visualiza hoje que uma comunidade ou as comunidades conseguem revolucionar o mercado de investimentos e o mercado financeiro no geral? Eu acho que alguma parte vai ser um pouco decepcionante, minha resposta. Mas eu gostei que você mexeu no meu ego ali pra tirar alguma coisa de mim. Se você me responder, você é muito bom. Se você me responder... Se você não me desse conhecimento de graça aqui, ó. Eu preciso disso. Mas assim, não, sendo bem sincero, eu acho que é muito do que a UVP já faz. A gente falou do Baster, eu acho que muito do que o Baster também fez é continuar sendo honesto. Continuar tratando as pessoas com respeito. Continuar... O educando. Baster. Não, com respeito não, vai. Eu entendi a sua risada. Exagerou um pouco? Não, mas eu quis dizer da UVP, Ah, tá. tá? Mas com respeito ali, eu sei que não. O Baster Mas, dar conhecimento. Exato. Acho que Boa, enfim, não fui eu que ri, hein, basta. Só dizendo. Mas não, eu acho que é isso. É continuar sendo honesto, continuar trazendo informação real para as pessoas. Eu acho que tem muita gente que se aproveita nesse mercado, porque as pessoas não conhecem. Eu peguei cliente minha que tinha 700 mil reais em COI. Coisas assim que pra mim Eu são... tive uma que tinha 800 mil. Não, são coisas que doem. 1, entendeu? 2, 3 milhões, tranquilo. Fácil. E eu acho que é isso, a função da comunidade é pessoas se ajudando, pessoas se relacionando. Então, quando você traz conhecimento de verdade para as pessoas e quer ajudar elas genuinamente, não fica só aquela coisa de, pô,
não vale a pena pagar ninguém pra cuidar seu dinheiro. Todo mundo que quer te cobrar por isso tá te roubando, tá te enganando. Muita gente tá, mas nem todo mundo. Eu acho que tem trabalhos muito honestos, por exemplo, que a gente faz na consultoria, o conflito de interesse é muito minimizado. O que a gente faz de divulgação, o que o Raul faz de divulgação no canal, é esse o caminho. Mas, contudo, entretanto, todavia, há também processos de consultoria que existem ainda esse conflito de interesses. Que Existem, é o passo claro. também que é complicado. Cara, o mercado hoje ele tá migrando. Ele tá migrando. se tornando a mesma coisa. É a mesma coisa que a XP fez. Do modo Eu que o falo gerente de banco virou o novo assessor de investimentos, eles estão tentando migrar o assessor de investimentos para o novo consultor. Só que a gente tá aqui para não deixar isso acontecer de São jeito consultores, nenhum. né? Eles Não continuam são sendo consultores. assessores no Estão modelo recebendo fee-based. comunicação, comissão, fee-based. Pô, Porque a corretora, ela é do grupo, né? Dos grupos ali, do grupo. O consultor, ele tá no grupo também, né? você tem uma carteira que o consultor passa com fundos de investimento. Toda pautada em fundos de investimento. Pensa em comissionamento. Crédito privado. Pô. Dá pra trabalhar com crédito privado, obviamente, de forma inteligente, mas a maioria dos casos que chegam pra gente, dos nossos clientes, pô. Agora eu vou esquisito. soltar a polêmica. Hum. Acho que nem todo fundo é ruim. Não, Acho toda que com certeza. certeza. nem todo fundo é... com Mas assim, certeza. aí eu vou dizer, por motivos muito específicos pra perfis muito específicos. Com Exato. certeza. Por exemplo, tem um cliente que quer ter uma exposição mais agressiva, crédito privado, você coloca um fundo de debênture com uma taxa de administração baixa, sem performance, Fundos privates. que vai dar uma liquidez um pouco maior para ele do que se ele comprasse debêntures, diminui o risco, porque a carteira Porque dentro do fundo fundo você consegue ter acesso a investimentos que a pessoa muitas- física não consegue ter. Exatamente. Você tem esse benefício. Exóticos. é diferente do que eu já peguei de um fundo de Selic, de previdência, que cobrava 3% de taxa de administração. Mas isso aí eu não vou falar o que é. Insanidade. Agora, Então, eu acho que é isso. Respondendo a tua pergunta, a construção é difícil. Às vezes a gente perde cliente porque a muito pessoa difícil, quer 2% ao mês, você tem que falar pra ela, Uhum. não existe. Porque ela se sente pertencendo àquilo. Ela não percebe que esse pertencimento faz com que esse comportamento seja prejudicial para ela. pertencente a um pirâmide. É uma pirâmide. Então acho que é isso. Eu acho que vocês estão a UVP tá na linha certa. Acho que a grande parte da consultoria que não é... Porque não é só o fee-based que faz o consultor. Não, Tem muito também mais do que fee-based isso. não é um problema também. Fee-based não é o grande problema. Exatamente. Não é só isso que faz a É a diferença. estrutura, né? cara? Então, acho que é isso. Acho que... Estrutura e os valores. Exato. Os valores, né? Como eu falei, eu tenho esse lado muito forte pra mim de ética, de compliance. Então, eu acho que tem que fazer a coisa certa e, cara, se a coisa certa não tiver te dando retorno é porque tem alguma coisa errada. É isso que eu acho que é foda pros assessores também. Eu nem falo tão mal do assessor, porque a assessoria é ruim pro assessor e é ruim pro cliente. É bom mesmo pra corretora. Então, Pô, o cara precisa ganhar dinheiro, precisa. mas aí, enfim, se a coisa certa não te dá o dinheiro, porque o assessor, se ele for querer ser a melhor carteira de fato, ele não vai girar patrimônio, ele não vai pegar comissão alta, ele não vai ganhar dinheiro. E ele tende a ser expelido daquilo também. Porque E ele- vê que, de exato. fato, ele não vai conseguir chegar onde que ele precisa Ele é chegar. cortado. Então, se a coisa certa não tá dinheiro, o problema não também tá no sistema. E eu acho que a gente tá mudando pouco a pouco, um pouco democratizando mais o sistema financeiro brasileiro, abrindo mais acesso para mais pessoas. E, sinceramente, o caminho é por aí. O caminho é construir uma base, construir gente com conhecimento real, que isso vai se espalhando, elas vão contando para outras pessoas. Cara, acho que não tem nada tão forte quanto a gratidão por falar, pô, você foi honesto comigo, você me ajudou. Foda, isso é foda. É a mesmo. contribuição da comunidade, É né? foda mesmo. Exato. Você isso. participa da história da pessoa, né? Exatamente. Cara, Foda. Sim. prazer. Foi um prazer enorme. Obrigado. Gostei muito desse papo. viu? Uma história sensacional de, velho, pô, isso é muito bom mesmo. Sério, de verdade. Cara, sério. Pô, o cara vai o telemarketing, artes cênicas. Eu ando fiz reparando em você aqui. Eu tenho, Você é bom. eu tenho observado o bom seu mesmo. comportamento, parece que você é bom mesmo. Obrigado. Bom mesmo. Cara, o prazer, César. Muito incrível. Sua história é maravilhosa. Obrigado pelo seu tempo. Foi nada. Obrigado, é um imagina. papo muito fluido também. Você é um cara muito gente boa. Muito bom. Calma. Calma. Agora é a hora, mas que caixa é essa nessa mesa, César? Opa! Você tá se perguntando? Não tava, mas agora eu tô. Tá mostrando nessa daqui? Eu quero que ele veja por último. Peraí. Vem pra cá. Tá. Tcharanana, mistérios.
A caixa misteriosa da UVP. Então aqui tem Caixa R$2 ou caixa misteriosa? A caixa misteriosa. R$2 eu acho que tá valendo. Abra a sua caixa e deleite esse presente que nós fizemos para ti. Porra. Certificado agora, hein? É tipo um Certificado, CEA. é tipo um CEA. Agora é de verdade, antes não era. Agora, mostre para a câmera novamente. Você ao lado da sua placa. Pô, você foi um Muito bom. vestibular, né? Isso aí foi sua vida. E além disso, temos mais um pouco de presente para ti. Opa, aí é bom. O pessoal de casa quer saber. Então, se Ó, fosse- swag. É assim que você fideliza as pessoas, ó. Negroni, Toma. marca. Cadê? O squeeze deve ter. Ó, tem a UVP. Falei swag. Swag com a marca. Ó o branding aqui, ó. Maravilhoso. É assim, ó. Assim que você bom, consegue muito oportunidade. bom. Pô, tem mais. Já vi umas meias vermelhas. Deixa eu puxar aqui pra não Vamos ver. te atrapalhar. Ó, dentro da caneca. A caneca também tem a UVP? A canequinha você não tem que tem. meter uma- Você uma já boquinha, hein? pulou É. esse meio? Ela muda, Ó, ela muda. Ah, é aquela da água quente. É. Entendi. Tinha que ter uma água quente aqui só pra ele ver. É. E aqui também tem uma UVP. Tem mais Ó, alguma coisa aqui dentro. tem mais alguma coisa? Tem Opa, mais eu não alguma vi. coisa aqui dentro. Ah, tem uma carteira também da UVP. Viu? É sobre pertencimento. Sabe o que eu acho que faltou O quê? dentro desse pacote aí? O ingresso pra baguncinha, em dezembro. E Lancei. temos Você acha que a gente ia entregar dessa maneira Não aqui, ia. ó? O ingresso ele vem de pelos forma poderes de diferente. Grayskull. Eu não tenho a força. Você não vai receber o ingresso, você vai receber um convite. É Ah, um negócio bem elaborado, calma. Aí sim. Tá apressado, hein, Tô Cera? apressado. Viva um momento de cada vez. Quem não é apressado não chega. Não chora não mama. Show de bola, pessoal. Esse foi mais um episódio do Investidor Milionário com a ilustre presença do César, esse homem de uma única profissão que passou por várias. Então, De várias profissões que de várias passou profissões por que várias finalizou também. em uma também, né? Também É, depois do finalizou. final. É um homem incrível, Duas foi no uma ótima conversa. Com toda certeza isso agregou muito para nós aqui na empresa, para você, acredito também, assim espero, e para você também que está nos assistindo. Então, muito obrigado pelo seu tempo, César, e muito obrigado por sua audiência. Obrigado. Valeu demais.